quanto é mediador de um melhor pacto, estabelecido sobre melhores promessas. Porque se aquele primeiro tivesse sido sem defeito, diga defeituoso, certamente não se teria procurado lugar para o segundo. Quer dizer que aquele pacto foi com defeitos e o apostolado de Pedro é o da circuncisão. Ou seja, você se lembra que Moisés mandava circuncidar as crianças? Ao 8º dia, cada vez que o menininho nascia, tinha que circuncidá-lo. Por isso é que Paulo disse que ele mesmo constituiu apóstolos, porque ele constitui apóstolos bons e maus. Igual que ele constituiu o diabo, foi ele quem o criou. E ele faz o bem e o mal, ou seja, ele é o governador de ambas as coisas. Agora veja o que diz aqui no verso 7. Antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro o de quê? Diga 2 evangelhos. Há um verdadeiro evangelho e há um falso evangelho. O da incircuncisão é para nós, os gentios. O da circuncisão foi para os judeus. Então são 2 apostolados. Agora há que ver a conduta de Pedro em seu apostolado. Veja o que diz no capítulo 2, no verso 14. Veja o que diz. Bom, o verso 11 primeiro diz que o líder da incircuncisão repreendeu ao líder da circuncisão. Ou seja, Paulo repreende a Pedro no verso 11 e diz: mas quando Pedro veio a Antioquia, lhe resisti cara a cara, porque era de quê? Quer dizer que Paulo vem e diz: veja, irmãos, a mim foi-me dado o evangelho da incircuncisão e a Pedro o da circuncisão. Mas então aparece já repreendendo: se tu estás de condenar, Pedro. E alguém diria: imagine Pedro lhe dissesse: mas Paulo, se agora mesmo tu disseste que Deus me deu o evangelho da circuncisão, sim, pois fique com os judeus, porque a circuncisão é para os judeus. Isso de Moisés, isso foi um pacto defeituoso. Aos gentios não traga isto. Por isso foi que Jesus, nos dias de sua carne, dizia aos apóstolos: pelo caminho dos gentios não vão. Não levem isto para os gentios, isto é para vocês, os judeus. Mas então no verso 14, Pedro não faz caso disso. Veja o que ele diz no verso 14, diz: mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do evangelho, diga do evangelho. O evangelho é a incircuncisão, é onde tu estás posicionado agora mesmo, a garantia de que tu andas na verdade, que não estás no ministério de mentira, que não estás em um apostolado falso. É esse, veja como diz: mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas aos gentios a judaizar? E que fazia Pedro que obrigava a nós, os gentios, a quê? Pois você sabe que Pedro estava mal, porque o evangelho dele era o da circuncisão para os judeus. O evangelho de Paulo era para nós, os gentios. Diz: Pedro foi mal. Por isso é que o Senhor disse: este povo ao bom chamam mal e ao mal chamam bom. Nem tudo que brilha é ouro. Você vê essa gente por aí, tu sabes, com muitas figuras e muitas cerimônias, e pastores com uma Bíblia bem grande, e falam de Jesus Cristo. Senhor os ama, Jesus Cristo, Salvador do mundo. Mas o diabo te anda buscando. Então essa é uma forma de falar bem, mas anulando depois tudo. Cristo morreu por nossos pecados, mas não os tirou completamente, todavia pode-se te encontrar em pecado. Então para que ele morreu então? Deixando-te um corpo mau? As garantias são 100% que vão te achar em pecado de novo. Então Cristo morreu em vão na cruz do Calvário. Pensamos. Como é que dizem esses homens que amam tanto o Senhor? Amam mais que nós. Andam com suas Bíblias assim por todo o aeroporto, e eu às vezes me escondo, para que não me confundam com eles. Eles andam com a Bíblia assim. Esses são os que dizem: irmão, Deus odeia o pecado. E então, se te acham em pecado, você fica quando Cristo vier. Mas que pecado? Em que ficamos? No que ele tirou ou no que está de pé? Então,
Há muitas formas de anular o que uma pessoa apresenta. Há homens que te dizem coisas, mas no fundo, Paulo chamou a eles vãs sutilezas, aparência de piedade, mentes inchadas. 2 apostolados, um bom, um mau. Nós estamos debaixo do bom, o verdadeiro, o evangelho da graça dado a um só apóstolo, o apóstolo Paulo. Isso é assim. Recebemos. Bom, vamos seguir lendo no verso 11 de Efésios. Livro aos Efésios, capítulo 4, verso 11, diz: Ele mesmo constituiu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres, com o fim de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a um varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o propósito era a edificação do corpo de Cristo. Agora deixa-me perguntar-te, abençoado, vou te pôr a pensar agora. Se ele constituiu o apostolado da incircuncisão para edificar o corpo de Cristo, e aquele que fazia esse trabalho estava suposto a ser Paulo e o mataram em Roma, então onde estava o corpo de Cristo? Pedro não pôde levantar o corpo de Cristo, porque Pedro era a circuncisão e a lei nada aperfeiçoou. Ele representava a lei. De fato, a missa é uma fotocópia do que faziam os judeus no deserto. Então, onde está o corpo de Cristo? Diz, para a edificação. E o edificador não havia aparecido até 1986. O corpo de Cristo não existiu por 2000 anos. Começou quando este ministério começou. Aí começou o corpo de Cristo, a igreja. Aí começou. O apostolado da graça estava escondido, mataram a Paulo e aí cessou. Para ele poder edificar, o corpo de Cristo tinha que trazer o edificador. E o edificador, neste caso, já que eu entendo que sou eu, mas eu estava enredado também nesta bolha aí que eu estava metido. Eu também estava enredado nisso. Eu tinha, veja, uma igreja, atente bem, uma igreja que une a Paulo com os apóstolos. Vocês se lembram que as pessoas dizem, não, aos 11 apóstolos, Judas tirou sua vida, ficaram 11. Veio Paulo como número 12, ou seja, foi o último dos apóstolos. Então eles mesclam os 12. Isso é o que fazem as chamadas igrejas de hoje. Elas mesclam os 12 e então pegam o pacotinho inteiro, pegam circuncisão com incircuncisão, empacotam tudo e fazem um deal disso. Não, isso não levanta o corpo de Cristo. Você não pensava assim? Eu pensava assim, que Paulo chegou como um abortivo aí, o puseram aí com os apóstolos, o mesclaram. Não. Paulo disse, eu o primeiro. Paulo disse, eu o primeiro. E mais ele disse, eu pus o fundamento. E os demais apóstolos, esses aí não fizeram nada. Diga, Paulo, mas não seja vaidoso, reconheça Pedro. É importante você reconhecer porque ele teve a sua posição. Isso é lei mesclada com Cristo. E a lei nada aperfeiçoou. Um pacto com defeitos. Então, o corpo de Cristo tinha que edificar-se. Mas como seria edificado? Com as ferramentas verdadeiras? Pastor, então os demais grupos cristãos não são o corpo de Cristo? Estão desmantelados. Como aconteceu lá a profetisa que pegaram uma mulher e a partir em 1000 pedaços. Assim é. Está esse corpo, está sangrando, está por aí que não sabe para onde vão. Uns creem nisto, outros creem naquilo, uma diversidade tremenda. Esse é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um povo que fala uma mesma coisa, no mesmo sentir, no mesmo parecer, com um apostolado.
como começou o evangelho da incircuncisão? Pois pegaram a Paulo e subiram ao paraíso. E Jesus Cristo apareceu a ele e lhe deu instruções. E veja o que ele disse, porque Pedro serviu de Moisés, as instruções de Moisés, deixou escrito, mas Paulo é exclusivo. Veja o que diz em Gálatas capítulo 1, verso 11, para que você veja como é que Paulo diz de onde ele recebeu o evangelho da incircuncisão, da graça. Capítulo 1, verso 11 de Gálatas, veja como diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho anunciado por mim, exclusividade, por mim, não é segundo o quê? Homem, pois eu nem o recebi, nem o aprendi de homem algum, senão por revelação de quem? De Jesus Cristo. Ele teve que revelar. Pessoalmente o subiu ao paraíso. E então lhe relatou as instruções. Lhe disse: olha, Paulo, o velho pacto eu dei para o pecado, para que conhecessem o que é mal, mas dei temporariamente, por isso eu tive que tirar esse pacto e estabelecer um novo pacto, estabelecido sobre melhores promessas, porque aquele tinha defeitos, aquele era um pacto de maldição, um pacto que condena o homem, o faz sentir pecador. Então diz Paulo, por revelação de Jesus Cristo lhe revelava e dizia: ouça isso. E tem que ter cuidado com Pedro, porque Pedro me conheceu quando eu era servo da circuncisão. Ou seja, Pedro vai tratar de pregar a mim nos dias de minha carne. E eu não vou te dar evangelho aos gentios, mas não permita que Pedro dê isso aos gentios, porque ele vai acabar com isso. Por isso é que Paulo disse a Pedro: Pedro, tu estás de condenar, não trate de judaizar os gentios. Lhes revelava. Então Paulo escrevia e enviava essas cartinhas. E as escreveu, mas então o mataram em Roma. Mas trataram de matá-lo antes, mas não podiam, porque Deus o protegia. Mas chegou um momento que Deus, no decreto de Deus, eu disse: vou permitir que Paulo desapareça e deixe o fundamento. E depois eu trago outro. A última trombeta, trago outro. E eu vou buscar a forma de deixar isso aí. Mas veja que Deus mesmo velou todo este evangelho da incircuncisão. Deus o mesclou aí. Está tudo aí mesclado. Veja. E ninguém sabia como desenrolar esse assunto desses livros. E eu tampouco. Eu tampouco. A teologia americana, os dois idiomas que eu mais dominei, inglês e espanhol. E eu não escutava ninguém dividi-los. Veja, circuncisão de incircuncisão. Eu não vi ninguém. E por que você fez isso? Porque esse mesmo tempo que Deus um dia me levou ao paraíso. Se eu não vou ao paraíso e Ele não me comunica, eu não teria esse ministério, não existiria. Porque aqui eu não teria entendido, ninguém entendeu, ninguém pregou o que se diz nesse ministério por 2000 anos, ninguém disse. O próprio Jesus Cristo se me apresentou assim de frente e começou a falar comigo e me abria a escritura em Romanos. Me dizia: olha, Romanos 6, tu estás morto ao pecado. Romanos 7, estás livre da lei. Romanos 8, o Espírito de vida em Cristo te livrou, José Luiz. Ele mesmo me dizia: não é que vai te livrar, te livrou, tempo presente, da lei do pecado e da morte. Tu estás salvo para sempre, José Luiz. Ele mesmo me revelou. Então logo aconteceu isso, imagine que maravilha que eu estou metido num sistema que está mesclado com os dois evangelhos, circuncisão e incircuncisão. Então logo eu me levanto no outro dia, eu me levanto dizendo: eu estou salvo para sempre. Eu estou livre do pecado. Eu sou impecável, não posso ser encontrado em pecado. Ainda que eu peque, não posso ser encontrado em pecado, porque não estou debaixo da lei. A lei te acha em pecado, mas a graça te corrige. Não, você não pode ser encontrado em pecado mesmo que peque. Naturalmente tem suas consequências se você fizer o mal, não? Como dissemos e repetimos. Mas desde esse dia eu comecei a pegar aí, fazer um rascunho das perninhas aí, está aí. As perninhas, que a palavra corra. E comecei a fazer cacetinhos, eu me fechava num quarto e começava... eu não tinha audiência, não tinha ninguém acreditava em mim.
pois eu me fechava num quarto e começava a falar como se eu estivesse com muita gente. Que me podiam explicar isso assim, um cassetezinho, fazia cópias, começava a enviar para um lado, para outro, assim. E os que me ouviam, que se convenciam, olha, e vocês que me conhecem há muito tempo sabem que eu gravava um ouvido enfermo, a igreja enferma. Eu tinha pena que esses santos cansados, sim, estavam cansados. E eu escrevia, e eu os punha em cassetezinhos e colocava, eu mesmo fazia cópia de um gravador para o outro, e eu pegava um gravador, fazia outro, porque não existiam as duplicadoras de cassete, não existiam naquele tempo. E eu fazia tudo que eu podia. Olha, eu ganhava 10 pessoas, eu ficava contente. E aos 5 dias me ligavam e me diziam, José Luiz, veja, tu não estarás aí num falso evangelho, que Gálatas diz que se alguém pregar outro evangelho, seja anátema. Olha, esse que tu estavas, não, eu estou tratando de sair desse, de trazer o de Paulo. Olha que luta foi isso, para mais um pouquinho, no princípio, foi bem difícil. Até que o anjo do Senhor me apareceu em Guaynabo e me disse, mude para Miami, vá com malas, nada, deixa a casa aí com os móveis e tudo, vai para Miami. Porque em Miami eu tenho uma ponte para as nações. E eu arranquei para Miami, imagine. Crendo nesse chamado, porque não havia nada, eu não via nada. Eu sei que o anjo me disse, vai para Miami. E então eu tive 2 anos aqui que eu não encontrava como fazer nada. O Senhor o fará, como é que eu vou fazer isso? E então as instruções, mete-te na rádio, começa aí. E aí começou a revolução. E começou a palavra a correr. Isso fez o Senhor, não eu. Ele se metia nos meus lábios, e é o que eu continuo fazendo, falar. São os meus instrumentos de trabalho, falar. Mas o Senhor, aqui há reuniões que eu estive com algo tremendo. E depois me apareceu, por segunda vez, me apareceram 2 anjos, altos assim, fornidos, e me disseram, vem, que o Rei de Reis e o Senhor de Senhores veio ungir-te para o ministério, anos depois. E então eu perguntei aos anjos, e isso dói? Porque ungir isso aí, será? E eu não sei porque que eu perguntei, porque se isso doía, porque eles não me responderam, porque eles não estavam ali para responder nada. Né? E então, de momento, o mesmo personagem que anos atrás me havia revelado, Jesus Cristo mesmo. Então ele veio assim a mim, não vejo a cara, vejo como umas coisas assim de fogo que me tapava a cara. E vem, me aproxima assim, põe a mão e me diz, te unjo para o ministério, vai às nações. Não existiam nem 30 membros na igreja. Te unjo para o ministério. E aí foi, e eu me mudei para cá. E 2 anos, espera. E eu, o que eu faço? Como é que eu vou fazer isso? Porque não havia patrões, você sabe? Ninguém, não havia patrões, eu não podia aprender com ninguém, porque o sistema estava corrompido. O sistema está levedado, todas as igrejas estão danificadas, todas. E se usam a Pedro como ensino, não são igrejas, são sinagogas, porque Pedro é da circuncisão, não se pode chamar igreja. Antes eu falava, José Luiz, te conhecemos há muito tempo, mas agora eu posso falar porque eu tenho as cartas, as evidências, que são vocês em todas as nações. Então, a perfeição dos santos é um conhecimento que vem através do evangelho da incircuncisão, explicado somente por um apóstolo. O apóstolo Paulo põe o fundamento e o edificador explica. E isso te aperfeiçoa. Quantos anos tu estivestes em uma igreja onde não te apresentaram perfeito? Nunca eu escutei ninguém dizer, com uma só oferta, fez perfeitos para sempre.
Porque o propósito destes dons é aperfeiçoar aos santos para a obra do ministério. Esse é o propósito. Agora veja o que diz em Efésios. Vamos terminar já. Em Efésios 13, o 12, vamos repetir o 12 e o 13. A fim de aperfeiçoar aos santos para a obra do ministério. Que ministério? O da circuncisão ou da incircuncisão? O ministério da graça. Para a edificação do corpo de Cristo. Veja que isto era profético até estes dias. Agora é que o corpo de Cristo está se levantando. Veja o que diz. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Tu sabes qual é a unidade da fé? A unidade do Espírito. E antes não se podia. Você que os evangélicos até hoje creem diferente dos outros evangélicos. Eles não se edificaram na unidade da fé. Agora, como é que pode se edificar na unidade da fé? Tem que haver só um apóstolo, uma só voz, uma só trombeta, e que os demais repitam o que essa voz repete, que é o que nós chamamos de calqueu. Veja que nós somos o primeiro ministério no mundo que Deus permite estar ao vivo agora mesmo com todas as nações. É o único ministério no mundo. Sim, porque há uns em inglês que estão fazendo isso. Sabe o dinheiro que custa chegar a todas as partes do mundo, agora mesmo desde aqui? Isso custa muitíssimo dinheiro. Mas isso Deus tinha predestinado. Então, a unidade, é que essa unidade da fé, veja o que diz, o verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a um varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ouça isso. Quando Cristo morreu, tu sabes o que ele levantou? É que ele tinha conhecimento porque ele sabia que ele venceria a morte. De onde ele vencia a morte? Pelo conhecimento. Então, há um conhecimento que Cristo, ao morrer aí, ele o que possuía, ele não podia falar, mas quando ele ressuscitou, apareceu a Paulo e deu isso a Paulo. E foi escrito. Agora veja o que vai acontecer. Prepara-te para o que eu vou dizer agora. Quando todo o corpo de Cristo, que está sendo edificado por esta palavra, através do calqueu, todos temos o mesmo conhecimento no Brasil mesmo, em todas as partes, América Central e do Sul, todos. Veja esse calqueu, que tremendo. Estava agora mesmo Ibe, me fez uma carta da Bolívia, onde ela dizia, Ibe, não negamos ao Senhor em nada nesta situação. Assim que já chegou o tema lá. E em Cuba não negamos o Senhor, em todas as partes agora. Quando todos os que estão sendo edificados por este evangelho, que é o evangelho da incircuncisão, o corpo, este corpo corrupto que nós temos, esse conhecimento é um código que a carne não pode suportar e vai chegar em um momento dado, todas as igrejas vão ficar vestidas de incorrupção através desse código que é o evangelho da graça. Olha, mas aí diz todos, não diz alguns. Aí não diz os irmãos mais ungidos que oram muito e que ficam sempre de joelhos, não. Isto é porque o conhecimento não faz acepção de pessoas. Quando tu és edificado aqui, mais ninguém espiritual, mais do que ninguém, porque o conhecimento evita que chegue a competição humana de que eu sou mais que tu, mais que eu. Isto existe no sistema, é verdade que estão os irmãozinhos ungidos, os que passam à frente e oram, ou os que vêm no sábado, quando o pastor disse, irmão, sábado, vamos lá, jejum e oração, tem que vir, porque as coisas estão más, a diabo está ficando com a igreja, esse tipo de corrupção, esse tipo de prática corrupta, de conhecimento corrupto, pois vai lá, porque vão alguns e outros estão frios e outros, essa linguagem joanina, porque tu não és frio nem quente, isso não é, isso é circuncisão. Isso vem de Moisés, lembra-se que Moisés levantava a mão,
e o mar, porque o povo judeu perdia. Quando o outro vinha, levantava a mão dele e começava a ganhar. Isso é competição, isso aqui não tem isso. Aqui todos estamos completos e perfeitos, sem que nos faça falta nada. Aqui a competência vem do Senhor, o Senhor que nos dá. Olha, veja esse sistema religioso que nos critica. Sabe por quê? Porque quando isto se pica de corrupção, lembre-se que teu trabalho no Senhor não é em vão. Está sentadinho aqui ouvindo isto, ouve, come. Isto é um conhecimento que tem que explodir de alguma forma. Tu não vês que todos não podem ficar sem o conhecimento? Se chega uma estatura, diga estatura, ou seja, uma estatura, uma medida, a plenitude de Cristo, quando todos cheguemos, e então em todas as partes do mundo onde vai estar esse corpo, que está sendo edificado, porque todos os que ele tem vão chegar. Em um abrir e fechar de olhos, não somente o teu entendimento fica iluminado, mas o teu corpo vai ser transformado quando isto corrupto se vestir de incorrupção. Então, tu sabes o glorioso de vir aqui nesta terra, viver aqui nesta terra com o corpo glorificado? Tu se lembras quando Jesus Cristo ressuscitou, que andava com o corpo glorificado? Ele teve 50 dias, bastante tempo, aí o viram. E as pessoas, haviam 2 que iam no caminho de Emaús. Olha, eu estou sentindo arder coração quando ele fala conosco, é porque agora fazemos arder o coração das pessoas, as pessoas que entendem, elas ficam... Eu não imaginava que isso era assim, eu não imaginava. Mas quando nossos corpos forem revestidos, você crê que Deus vai levar esse povo lá para cima com tanto deboche que fizeram a ele aqui? Ele necessita desse corpo aqui presente, nas cidades, onde hajam pessoas vestidas de incorrupção. Onde, quando o perfeito se encher em tudo, quando tiver toda essa plenitude, é aqui, os negócios são aqui nessa terra. Aqui começou. O salmista disse, a terra está firmemente e não será abalada do seu lugar. Isso que Pedro disse, que os elementos ardendo, esse homem estava louco, isso aí é circuncisão. Junto com João, que passavam falando de sonhos e serpentes e tronos e fogos ardendo. Paulo não, da circuncisão. Paulo disse da incircuncisão. Deus nos chamou para alcançar a misericórdia, um povo como jamais houve na face da terra. Assim que eu te estimulo a que tu sigas neste conhecimento, não deixando de congregar na igreja sempre unidos, crescendo no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, até que todos, vamos ler esse verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a um varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É até que todos cheguemos, diga, todos vamos chegar. Que bom que nenhum dos que conhecem vai ficar. O único é que não vão ser transformados seu corpo, os que não têm esse conhecimento. Como é que Deus vai transformar um pobre evangélico que anda vendo serpentes e todas as noites e blasfemando o nome de Cristo todos os domingos na sua igreja, chamando de pecador ao que ele lavou e limpou? Como é que Deus vai transformar um homem assim, com um conhecimento tão corrupto, imagine? Ou um sacerdote dando uma missa com um pedacinho de uma hóstia dizendo esse é o corpo de Cristo, quando a Páscoa já foi sacrificada por nós e ele mora totalmente em nós. Como é que Deus vai transformar um homem desses? Deus não vai transformar o que tem a mente cheia de corrupção. Deus vai transformar aos que recebem seu evangelho. Essa é a mudança, tu recebes esta palavra e chegas ao conhecimento de Deus. Esse Deus vai transformar. E isto é a esperança do crente, a firmeza do crente. Pastor, e se não acontecer? Bom, ficamos esperando. Não estamos pondo datas como fazem alguns, não. Esperamos quando acontecer, esperamos 30 anos mais, tem que esperar.
é conforme ao propósito dele. Agora eu sei que aqui diz, até que todos cheguemos à estatura, e alguma estatura estamos chegando nós, porque estamos crescendo em graça. Eu sinto que estamos crescendo, hein? Digo, estamos vendo com nossos próprios olhos. Quantos estão aqui têm sido transformados em suas mentes? Quantos se sentem completos aqui, abençoados? Quantos entendem sua posição em Cristo Jesus? Quantos sabem que receberam uma graça maravilhosa conforme ao dom de Cristo? Pois isto é crescer em graça, isto é subindo a estatura de um varão perfeito. São vocês abençoados. Vamos cantar ao Senhor. Abençoados todos que me veem pela internet. Uma saudação a toda a Igreja de Jesus Cristo por todas as partes do mundo. E recebo que logo os olhos de teu entendimento são iluminados e podes entrar a reinar em vida juntamente conosco.